CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Dez horas e 41 minutos agora na capital de Mato Grosso do Sul. É hora da gente falar com o Tércio Albuquerque. Bom dia, Tércio. Bom dia, Otávio. Bom dia, ouvintes da CBN. Meio de semana. Pois é, quarta-feira. A gente vai falar de governo federal, vamos falar de orçamento, Tércio. Como é que está essa situação? Vida. Pois é. O Brasil passa por um momento bastante difícil, porque os recursos financeiros para custeio das despesas correntes estão acabando, segundo informação do Ministério da Economia, e há necessidade de uma suplementação de verba que deve ser autorizada pelo Congresso em torno de 250 bilhões de reais para que Bolsonaro continue pagando as despesas, Otávio ouvintes, com servidores, aposentadoria, Bolsa Família, assistência, a questão de subsídio agrícola. Tudo isso porque houve aí um gasto além do esperado e agora o presidente depende de autorização legislativa para ver se tem possibilidade de aumentar a despesa. Então é um jogo político bastante pesado, está previsto para ser votado hoje, porque segundo consta, Otávio e ouvintes, se até dia 15 deste mês não for aprovado a autorização de gastos além do que é previsto originalmente no orçamento 2019, o Brasil vai parar. Por que isso? Porque foi a situação que levou Dilma Rousseff para a rua. Uau. A famosa pedalada, porque ela fez aí um gasto além do que era orçado e sem autorização do Congresso Nacional. Isso. Então veja que nós estamos numa situação bastante interessante que vai atestar aí a relação entre governo federal e o Congresso Nacional. Mas, Tércio, esse discurso de impeachment, o país que precisa fortalecer sua democracia, que precisa fortalecer suas bases políticas, vira e mexe a gente está com esse nome na cabeça, vira e mexe a gente está apontando um caminho totalmente equivocado que não deveria mais, nem sequer a gente está debatendo isso, né? Pois é, não é a melhor pauta, né? Não. O que se percebe é falta de um dimensionamento adequado do que vai acontecer com o país. Agora, o que a gente tem que considerar? Bolsonaro não tem responsabilidade direta com essa situação, porque ele assumiu em 1º de janeiro, já com o orçamento, apesar dele ter inferido em algumas questões do orçamento, mas com o orçamento praticamente aprovado pela gestão anterior, né? E ele precisava se enquadrar considerando inclusive dispêndios que já são correntes, já são realizados continuamente, não é uma coisa criada agora. Então passa realmente por uma dificuldade. E aí, esse discurso de impeachment, ele sempre vem a partir de momentos em que há essa instabilidade inicial. O que nós temos que considerar e tem que ser entendido? Não há nenhuma ilegalidade praticada até aqui. O que se tem é uma busca de evitar que elas aconteçam. Então não quer dizer que, em não concedendo a suplementação, o Congresso Nacional gera um impeachment de Bolsonaro ou impossibilidade. Não. O que Bolsonaro vai fazer? Caso ele não obtenha o recurso que ele precisa, que inclusive o Ministério da Economia já admitiu uma redução nesse implemento aí para uns 147 bilhões, o que ele vai fazer? Ele começa a parar de gastar, porque ele não vai assumir por si próprio um risco de impeachment contra uma decisão do Congresso. Então, se é a famosa regra de ouro, só se suplementa autorizado pelo Congresso. Se não, o Congresso não autorizar, ele não vai despender. Aí o que ele disse? Que até setembro o Brasil para, porque aí não tem recurso, e ele não vai gerar, não vai emitir moeda para arrumar compromisso ele mesmo com as pedaladas e ter dor de cabeça. Então é uma análise política adequada, ele está pedindo apoio do Congresso para evitar que depois alguém atribua a ele responsabilidade quanto a essas questões, né, Otávio? Tércio, vamos acompanhar de perto e Sim, hoje é um dia especial. Se aprovarem lá, a gente sabe que deu certo. Se não, aí podemos cuidar com mais carinho para ver quais as consequências. Uma ótima quarta-feira para você.
A todos nós, um grande abraço. Este foi Tércio Albuquerque na coluna de política aqui na CBN. 10h45. CBN Campo Grande. Oferecimento Unigran Capital, a única em Campo Grande com nota máxima no MEC. Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano.